Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, com muita alegria, né, de ver todos aqui, uma noite bonita, convidativa, né, para a gente se reunir num momento muito especial, que é buscar as informações, os ensinamentos e aliviar a nossa mente, né, para que a gente possa enfrentar tudo com um pouco mais de alegria e de conhecimento, isso é muito importante, né. Os recados são: agradecer primeiramente todos que colaboram com as obras sociais da nossa casa. Do contrário, ela não existiria mais. Enxoval, alimento, os irmãos em situação de rua, precisando de ajuda. Estamos fazendo a campanha do cobertor, né? Foi? Aqui? Tá? Então, começou a campanha hoje, né? Já a gente está se mobilizando aí, fazendo vaquinha com os amigos e tal. E a manutenção da casa, né? Para que ela possa estar sempre preparada para nos acolher. Então, tudo tem um pouquinho de cada um, que colabora, que ajuda, pessoal que ajuda a fazer limpeza, tudo é útil, tudo é bem-vindo, tá? Então, quem quiser colaborar, fica à vontade, com qualquer obra da casa, ou até mesmo por ajudar aqui na quinta-feira, dar uma limpadinha. E assim a gente vai se unindo e vai deixando as coisas crescerem e ficar cada vez melhor, um pouquinho de cada um de nós, né? E acho que é só, né? Curso. Então, meus irmãos, a gente vai convidando a todos, né? Para que nós possamos relaxar na nossa cadeira, relaxar nossa mente, relaxar nossos braços. Nós chegamos aqui agitados e com muita felicidade, nos abraçando, nos desejando melhor um ao outro, isso é muito importante. Mas agora é um momento de nós absorvermos da melhor maneira possível tudo aquilo que a espiritualidade nos preparou há muito tempo. Agradecendo ao mentor espiritual dessa casa, Itaporã e sua legião de companheiros, agradecendo a Deus e ao nosso Mestre Jesus por nos oferecer esse banquete de luz nessa noite, receber o nosso querido irmão Valtinho, que vai trazer com certeza o melhor para nós, dentro daquilo que ele sabe, e ele será sempre bem-vindo, ele sabe disso, e vamos procurar absorver da melhor maneira possível. E que Jesus nos abençoe, e que nós tenhamos, enfim, uma noite maravilhosa de aprendizado, de ensinamentos e de tudo aquilo que necessitamos para fortalecer a nossa fé e nos procurar fazer o nosso melhor. Menina, que for. Tem que acender a luz aí. Agora tem que acender a luz, senão não dá. Eu trouxe uma mensagem aqui para nós, muito bonita, e tudo que se refere à nossa vida, né? Deus, guia-me por entre as trevas, ilumina meu destino, dá-me forças para seguir pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar nem pior, nem melhor que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto, que as ingratidões não me tornem ingrato, e nenhuma maldade que eu venha receber me torne mal. Que eu possa, meu Deus, preferir receber todas as injustiças e maldades que fazer uma só. Ajuda-me a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-me a vencer o egoísmo, de querer ser servido. Oh, meu Deus, que eu seja feliz, servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade dos outros. Faze de minha vida um luminoso reflexo de tua luz. Essa mensagem está no livro O Mistério do Sobrado. É uma mensagem muito linda para a gente ler, reler e tentar encaixar em nosso ser, para que a gente possa fazer o cada vez melhor para os outros, automaticamente para nós mesmos, né? E nós vamos receber o Valtinho com muito carinho, com muito amor e uma ótima palestra para todos nós. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva,
e assim possa também ao plano espiritual nos trazer aquilo que nós precisamos, e a melhor forma de nós recebermos esses benefícios é nós também abrirmos os nossos corações e oferecermos aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, para que possa ser levado também para quem precisa. Dessa forma, ao invés de apenas receber as bênçãos, nós também contribuímos. Não levamos a mão vazia para receber, oferecemos alguma coisa e também recebemos. De forma que a gente lembra o ensinamento de Jesus, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para ofertar. E por outro lado, nós já começamos a exercitar um processo onde, ao invés de sermos apenas consumidores das bênçãos de Deus, nós também contribuímos com a obra divina. Isso é importante e todos nós já estamos em condição de fazer isso. Queridos amigos, queridos irmãos, o tema para a gente refletir junto hoje é um tema muito conhecido, é um tema que nós vemos visitados por várias vezes, mas ele sempre é muito atual. É o tema que fala a respeito do bom samaritano. E o bom samaritano, ele é uma das parábolas que Jesus usou para nos transmitir ensinamentos, considerando que nós vamos refletir e amadurecer a respeito deles conforme nós vamos passando o tempo. E esse nós é a humanidade. Na época, ele conversava com uma humanidade que tinha muitos limites. Hoje, nós temos alguns limites, mas já vencemos algumas questões. Porém, nós ainda precisamos vencer outras, porque nós vemos reproduzido na nossa sociedade hoje as mesmas barreiras que havia na época de Jesus. Até por isso que a Bíblia, os evangelhos, eles são atuais até hoje, porque tratam de evolução e necessidade de evolução na forma de nós nos relacionarmos, que ainda persistem. Então, o contexto em que nos foi apresentada essa parábola era o momento em que Jesus visitava e conversava com um sacerdote da lei judaica na época. E aí então, esse sacerdote, esse doutor da lei, para tentar deixar Jesus sem jeito, tentar pregar uma armadilha para ele, ele perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? E aí então, ele pegou, respondeu, porque óbvio, era bem mais sábio, hoje nós sabemos disso, e o sacerdote também, mas ele respondeu como? Com duas perguntas. O que diz a lei? E como o sabes? Já naquela época, a lei que regia os judeus em relação a Deus era: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazei-o e viverás. Então Jesus disse para ele: tu bem o sabes. E como vive isso? Aí então, foi que a sabedoria de Jesus, ela ganhou uma amplitude no exemplo que ele queria dar.
Porque é muito comum que nós amemos aqueles que são igual a nós, aqueles que pensam igual a nós, aqueles que são da mesma origem étnica ou da mesma classe social que nós. Nós somos seletivos do nosso gostar e temos um pré-conceito, uma pré-concepção daquilo que nós aceitamos nas pessoas. Já ensinado pelo mestre de Gamaliel, que foi é um ícone daquela época de Jesus até hoje, referenciado como conhecedor pelos próprios judeus, ele já tinha e aplicava o conceito de que nós devemos amar a humanidade como um todo, sem exceção. Mas naquela ocasião ainda imperava, principalmente entre os judeus, que eram divididos em castas ainda entre si, a relação entre eles apenas. Nós não podemos esquecer que Jesus era nazareno. E Nazaré era a parte mais pobre e mais simples entre os judeus. Eles eram a casta rigorosamente inferior. Até por isso que tem um momento na passagem bíblica que um dos líderes sacerdotais diz assim, quando sabe que Jesus é nazareno, ele diz: mas o que há de vir de bom de Nazaré? Nada lá vem de bom. Então, Jesus apresentou para ele a seguinte situação. Antes, porém, é interessante fazer uma observação. Os judeus, eles eram divididos em 12 tribos. Essas 12 tribos, óbvio, brigaram entre si. 2 se mantiveram unidas longe das outras 10. Essas 2 que se mantiveram unidas deram origem a Israel. As outras 10 tribos eram vistas como outros povos, porque a divisão dele era a respeito da forma de adorar a Deus. As tribos de Israel entendiam que se deveria oferecer os sacrifícios a Deus e orar a Deus em Jerusalém, e essa outra tribo num monte que era em outro local. E a partir daí então provocou uma cisão entre eles. Enfim, entre essas cisões, os judeus não gostavam e nem pronunciavam o nome dos seus parentes, dos seus iguais, que eram os samaritanos. Então, samaritano não é o nome de alguém. É o gentílico de alguém que é da Samaria. Ele vem da Samaria, por isso ele é um samaritano. E quem faz a pergunta para Jesus é um doutor da lei de Israel. Aí, Jesus conta a parábola. Um jovem que viajava entre 2 cidades foi assaltado, foi espancado e foi deixado à morte no caminho, sem suas vestes, sem dinheiro, sem sua montaria, sem nada. Foi deixado à morte. Aí então passou o primeiro. O primeiro que passa é um doutor da lei de Israel, um judeu, um rabino. E ele, passando e vendo ali a pessoa caída, pensou: não vou atendê-lo. Por quê? Não sei quem ele é,
qual a origem dele. Além de tudo, se ele estiver morto, eu não posso tocá-lo. Porque um rabino, se tocasse uma pessoa morta, o corpo da pessoa morta, ele se tornaria impuro. E ele estaria impedido de trabalhar, de exercer as suas atividades, e aí então ele não receberia. Portanto, ele opta por passar e não parar para olhar. Vem o segundo, o levita. O levita que, comparado com o que nós conhecemos hoje, seria um coroinha, o ministro da igreja. Não o padre, o ministro, coroinha. Aí então, ele passa, também vê o homem caído. Mas, como não sabia sua origem e de quem era, ele passou adiante e foi embora. Passa então o samaritano. O samaritano vê, desce do cavalo, trata o homem, vê que ele está vivo, cuida das feridas dele, dá o vinho, dá o óleo, procura tratá-lo da forma melhor, leva-o em uma hospedaria, pede para que o hospedeiro cuide e trate dele, deixa 2 dinheiros com o hospedeiro para cobrir as despesas. E fala para o hospedeiro: estou em viagem, na volta passo para ver como ele está. E se eventualmente precisar complementar o gasto com ele, eu lhe pagarei. E segue viagem. Jesus pergunta então para o sacerdote: quem desses cumpriu o mandamento da lei judaica? O sacerdote se recusa a falar a palavra samaritano. Ele foi o último que passou, para não falar samaritano. Observem que este ensinamento, na época, ele resume a grandeza da sabedoria de Jesus e porque ele exemplificava coisas muito profundas por parábolas. Porque é natural que ele exemplificou que o interesse pessoal de cada um, o preconceito pessoal de cada um dos primeiros que passaram, o impediram de ver a outra pessoa como um próximo. Como eu vou tocar ou ajudar aquela pessoa? Porque sem as vestes eu não sei identificar se ele é ou não da minha religião, da minha forma de crer. Se ele era um judeu de Israel, ou se ele era um outro tipo de pessoa. Se ele identificasse ali, pelas vestes, um judeu ou uma pessoa, ele iria ajudá-lo. Então percebam que Jesus, quando construiu essa parábola, ele colocou ali um homem necessitado, porém sem as vestes. Então, quando ele pergunta quem foi, e o sacerdote se recusa até a dizer o nome de quem cumpriu, mas reconhece que a lei de Deus, a lei de amor ao próximo, ela está acima de conveniências humanas e dos nossos preconceitos. Porque preconceito, cada um tem o seu. Até quem diz, eu tenho preconceito de gente que tem preconceito. Tem preconceito, certo? Então eu não gosto de quem tem preconceito. É preconceito, né? Então assim, a gente tem que entender isso, inclusive.
Observemos que na ação descrita, ela tem o sentimento. Porque a pessoa, o samaritano, ao ver a pessoa caída ali, ele viu um próximo sem raciocinar nas outras questões. Ele ajudou independente de qualquer coisa. Ele empregou os meios que ele tinha para ajudar a pessoa, inclusive as questões materiais. Porque amar ao próximo, ele tem a questão que envolve o sentimento, envolve o entendimento do que é amar, e também o entendimento e o amor sem uma ação efetiva não é nada. Vira herói de internet, de teclado. As pessoas que são perfeitas e vão salvar o mundo, dizendo na internet, teclando ali, o que os outros têm que fazer. Ele nada. Então, meus amigos, nós precisamos buscar essa questão. E o ensinamento ali, ele era para quem? Era para todos. Principalmente para o sacerdote, que multiplica palavra, conhecimento, é uma pessoa ouvida, é um líder. Para que ele refletisse a respeito disso, e também por ser uma pessoa ilustrada para a época. Poucos eram sacerdotes. Aliás, poucos sabiam ler, sabiam escrever. E aí, então, há uma outra questão envolvida nisso. Essas duas cidades que estavam se informando que a pessoa estava deslocando. A cidade do qual ele vinha era uma cidade alta. E a cidade de destino era uma cidade do litoral. Essa cidade do litoral é onde se localizava uma série de coisas que eram contrárias à questão legal e moral perante o sinédrio das leis judaicas. Era a cidade onde existiam os bordéis, era a cidade onde estavam as questões de contrabando do comércio irregular por causa dos portos. Era uma cidade que era mal vista. Aonde nós chegamos nesse exemplo? Que nós, muitas vezes, encontramos a pessoa que caiu moralmente falando, aquela pessoa que errou, e diante do erro a consequência veio. E aí então nós falamos, ele procurou, ele deu o motivo e está assim porque está pagando, ele fez isso, então ele que resolva com a consequência. Isso também é um aprendizado e uma situação profunda que está nesse ensinamento, para que nós possamos entender. Agora, para nós, quem é o próximo? Depende da posição que nós estamos. Quando nós estamos na situação do conforto, quando nós estamos na condição do bem-estar, quando nós estamos na condição em que a vida se sorri para nós e é favorável naquilo que nós queremos. Quem é o nosso próximo? As pessoas que nós elegemos, que nós reconhecemos. Selecionamos o próximo. Agora, para o cidadão que estava caído lá no chão, naquele momento, quem era o próximo? Qualquer um. Qualquer um que pudesse ajudá-lo.
qualquer um que tivesse condição e vontade de ajudá-lo. Porque na vida tem um ditado muito interessante. Quando a gente está se afogando, jacaré é tronco. Você se agarra em qualquer coisa. É a hora em que nós estamos na necessidade. Quando nós estamos na dor, no sofrimento, na necessidade, qualquer um é o nosso próximo. Então, é importante que a gente aprenda que o próximo é qualquer um, sem precisar passar pela lição da dor, do sofrimento, das misérias humanas. Este também é um ensinamento que está contido na pergunta que Jesus faz: quem é o próximo? Mas quem é o próximo para quem? Para quem? Nós precisamos entender que, como seres reencarnantes, porque nós estamos vivendo aqui encarnados nessa experiência, vivemos outras lá atrás e viveremos outras para frente. A grande finalidade é a nossa evolução, evolução moral e intelectual. Nós não temos condição de evoluir moralmente se nós efetivamente não pusermos em prática os ensinamentos cristãos, seja sob a bandeira de qualquer denominação religiosa, inclusive as denominações não cristãs. Nós podemos cumprir o ensinamento sendo judeus, muçulmanos, budistas, shintoístas, taoístas. Até porque mais de 1 bilhão de pessoas hoje no planeta nascem e morrem sem ouvir o nome Jesus. Nunca ouviram falar em Jesus. Mas, como todos nós, estão vivendo a experiência para o aperfeiçoamento na lei que é de Deus, trazida por Cristo e apresentada para nós por Ele. Porque Ele consolidou os ensinamentos daqueles que vieram antes dele. Ele exemplificou vivendo aquilo que pregou e confirmando aquilo que pregou. Confirmando como? Porque ele se deixou matar e morrer na cruz? Não. Tem muita gente que fala, é uma história complicada, que o herói morre no final. Não. Está errado. A pergunta é, quais foram as últimas palavras de Jesus? Aí muitos falam assim, bom, as últimas palavras foi aquela que ele olhou para cima e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. Não, não foram as últimas. Vamos continuar. Ele vem, passam 3 dias, o túmulo está vazio, ele se apresenta para Madalena, né? É Madalena, né? Fofoqueira, contou para todo mundo. Aí então, se apresenta aos apóstolos. Passa aos apóstolos a comprovação de que a morte não existe. Por que de repente aqueles homens que estavam escondidos ganham uma coragem
De repente eles percebem, a morte não existe. Ah, mas Jesus era Jesus, nós somos nós. Não, a morte não existe. O que era para ele é para nós também. Mas a missão dele era, naquele momento, ir e comprovar para aquelas pessoas que ainda não perceberam que a morte realmente não existia. Ele vai, se apresenta, São Tomé quer ver, ele mostra. Ele precisava vir ferir com as feridas? Não. Por que ele foi? Porque ele sabia que alguém ia querer confirmar. Alguém ia querer olhar. E aí então ele faz um sermão conhecido como o Sermão dos 500. O último sermão que ele fez. E aquelas pessoas, em grande quantidade, saem a pregar os ensinamentos de Jesus, porque comprovaram alguma coisa que ele viveu e mostrou, que é a nossa imortalidade. Ele não precisa reencarnar, nós precisamos, mas a imortalidade nós temos. Então os ensinamentos de Jesus, eles sempre foram vividos. Agora, nós temos condição de nos equipararmos e compararmos ao nível dele? Não. Porque ele já era um Cristo na criação do nosso sistema. Ele participou da criação do sistema, já como um Cristo. A Terra existe, pelo menos cientificamente, há 4 bilhões de anos. Ele já era. Ele esteve conosco há 2000 anos. Então, é um tempo interessante. Nós chegaremos nessa condição? Sim. Ah, mas vai demorar? Sob a ótica de quem acha que vive 80, 90, 100 anos? Mas e quem tem a imortalidade pela frente? Não tem problema. É uma questão de tempo. Ah, mas nós vamos ser promovidos por decurso de prazo? Ou seja, basta o tempo para... Não. Nós vamos trabalhar, nós vamos aprender. É aí então aonde nós vamos nos desenvolver moralmente com os ensinamentos de Jesus e intelectualmente com o aprendizado das coisas da matéria e da criação. Nós vamos estudar a ciência, nós vamos estudar a arte, a filosofia. Por acaso, quando nós operamos e organizamos a estrutura para ter condição de vida no planeta Terra, nós estamos treinando na matéria bruta aquilo que nós amanhã estaremos fazendo na matéria sutil, que é a base da matéria bruta. Por isso que nós vivemos transformando o meio onde nós estamos. E o progresso é um instinto natural que nós trazemos conosco. Aprender, trabalhar, melhorar as condições de vida, o local onde estamos e assim fazer. Porém, precisamos desenvolver também a necessidade de nos relacionarmos melhor. E as pessoas que já me conhecem um pouco, vou falar uma coisa que eu sempre repito. Amar ao próximo, para mim, ainda não é uma realidade. Algumas pessoas aqui eu conheço, mas não amo nenhuma de vocês. E sei que vocês também não me amam. Mas nós estamos aqui na escola do amor. E o passo para o amor é o respeito. É quando nós nos olhamos uns aos outros, e isso faz parte da parábola do bom samaritano, e nos reconhecemos como iguais,
Porque nós somos iguais. Temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos progressos para fazer. Então, quando eu olho para uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, eu vejo um irmão, uma irmã, que está fazendo as mesmas forças, o mesmo trabalho, que eu, buscando conscientemente ou não, o progresso, a evolução. Somos parceiros de jornada. Então, por isso, eu vou aprender a amar depois do respeito. Porque ninguém ama ninguém se não respeitar antes. E ninguém se sente amado por alguém se não se sentir respeitado antes por esse alguém. Não adianta você falar, eu te amo, e a pessoa que está ouvindo você falar, eu te amo, não se sente respeitada por você. Seja em qualquer esfera de relacionamento. Porque nós estamos falando no amor global, o amor universal. É por isso que, infelizmente, eu, da minha parte, no que me diz respeito, eu ainda não tenho esse amor pelas pessoas. O amor que eu sinto pelos meus pais, pelas pessoas que convivem comigo, meus filhos, meus netos, pessoas que fazem parte da divisão do meu dia a dia de luta. Mas a pessoa que, alguém aqui que nunca me viu, tem só para levantar a mão. A gente ainda não se ama, né? Mas não se preocupa, é recíproca, né, essa situação. Mas nós nos respeitamos. E amanhã nós olhamos uns para os outros e nos vemos como parceiros de jornada. É a empatia. É se pôr no local do outro e não julgar. Meus queridos, é uma reflexão, então nós não vamos esgotar o assunto. O ponteirinho do relógio que fica na minha frente aqui é para mim, para eu ver a hora ali e não esquecer e continuar falando, né? Mas é um ponto aonde a gente se convida a continuar pensando, olhando e se examinando para que a gente possa melhorar. A gente tem que se desafiar. A gente tem que se provocar. Porque, como nós falamos, o nosso progresso, ele não virá com a gente parado. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos, cada dia, um dia após o outro, fazer a nossa parte. Vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter os ganhos e as perdas da vida, todos nós, sem exceção. Mas, no caso, a gente tem, pela doutrina, pela vivência na questão espírita, de saber, eu não termino com o meu corpo, eu continuo. Aqueles que me cercam, aqueles que andam comigo, não terminam e nem terminarão com o corpo. Continuaremos juntos. A gente vive isso. Então isso já nos dá um apoio muito grande para viver esse dia a dia. Tá ok? Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e que possamos dia a dia então aprender e trazer o melhor para a nossa evolução, tanto moral como intelectual. Assim seja.
Neste momento, então, vamos agradecer ao nosso irmão Valtinho pela reflexão desta noite, que possamos sempre lembrar dos ensinamentos de Jesus, que possamos nos esforçar todos os dias para sermos cristãos, buscando realmente aplicar esses ensinamentos na nossa jornada. E neste momento que estamos aqui, envolvidos por esta paz, envolvidos pela energia dos mentores desta casa, vamos então aproveitar e agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai querido, Pai amado, agradecer pela bênção desta encarnação, agradecer por estarmos aqui matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde a todos os instantes recebemos oportunidade de trabalho, de auxílio, onde também recebemos todo o carinho, todo o cuidado da espiritualidade que nos ajuda nessa nossa jornada. Agradecer também aos mentores desta casa que desde muito cedo estão aqui preparando esse ambiente, preparando para nos receber, para que possamos aqui, dentro do nosso merecimento, das nossas necessidades, sempre contando com a misericórdia divina, receber o tratamento que precisamos. E vamos neste momento fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus, que possamos todos permanecer em silêncio, aguardando o momento do passe.